Eu vou apresentar os slides. Esse slide aqui é um slide que não fui eu que fiz, por isso que vocês vão ver que nos outros slides vai estar um pouco diferente do que eu faço. E foi feito pelo Canva e era para uma apresentação de escola sobre a Revolução Russa. E eu vou usar o mesmo porque ele já fala sobre tudo, entendeu? Ah, tá. Esse primeiro fui eu que fiz. O resto não. Ó, e daí o último também foi eu que fiz. Esse daqui. É isso. Então tá bom. Aqui é uma frase do Marx, e esse daqui é o Marx, né? Que todo mundo conhece. E hoje a gente vai falar sobre a Revolução Russa, né? Como tá falando aqui. Então, antes de, tipo, falar o que foi a Revolução Russa, né? A gente vai falar o que aconteceu antes e, tipo, como que aconteceu mesmo, entendeu? Não exatamente no dia que aconteceu. A gente vai falar todo o processo que teve, porque a Revolução Russa não foi um negócio de de um dia pro outro. Foi um processo. Não foi um bagulho aleatório, assim, que acabou do nada. E, tipo, teve muito, muito tempo pra se concretizar, tipo, a União Soviética e tal. E, tipo, interfere até hoje, né? Tanto que a gente estuda na escola e tal. E, primeira coisa que eu quero explicar, não vamos começar com o conteúdo, vamos começar explicando o que é uma revolução. Porque tem muita gente que não sabe, né, o que é uma revolução. Então, vou explicar o que é uma revolução. Não é só qualquer mudança, assim, que é uma coisa revolucionária. É tipo, no sentido sociológico, né, uma revolução é uma mudança radical. Que nem Marx dizia, é arrancar pela raiz. Ela mexe nas estruturas da sociedade e o que fundamenta a sociedade, né? A economia, a cultura e tal. Representa, tipo, uma mudança na classe dominante da sociedade e... Porra, minha garganta tá ruim. Tipo, é uma mudança de classes, entre aspas. É uma luta de classes. Entendeu? É isso. Daí vamos falar aqui sobre a Era Czar, que foi o que aconteceu antes da Revolução Russa, né? O Czar é tipo um imperador, assim. Eu não lembro direito a tradução, mas eu acho que é imperador. E por influência de quem? Dos Estados Unidos, óbvio, né? Eles queriam fazer uma modernização na Rússia. E, tipo, foi uma merda pros trabalhadores, porque eles eram muito explorados e eles tinham salários horríveis. E não era salários horríveis que nem tinha no resto do mundo, era pior ainda. E daí, como tinha no resto do mundo, né, eles tinham de 12 a 16 horas de trabalho, o que gerou a insatisfação com o governo do czar, e daí plantou ali uma sementinha na classe proletária russa. E, tipo, foi só mesmo
a modernização na Rússia que gerou tudo os bagulho, entendeu? Tudo que aconteceu depois foi tudo por causa do czar querer implantar a modernização na Rússia. Daí, tipo, começou em São Petersburgo e Moscou. E, tipo, os trabalhadores rurais, eles foram para cidades, né, pra conseguir emprego, porque no campo já tava acabando o serviço, porque, entendeu? Não tinha mais terra e tal. E com essa modernização, ele aboliu as relações de servidão, que era o bagulho lá do servo e do senhor, que daí servia e tal. E é isso. Daí teve... Porra. Eles estavam numa guerra com o Japão, né? E daí eles queriam que essa guerra parasse, né? Então, um padre, em 1905, George Gapon, da Igreja Ortodoxa, que era a igreja comandada pelo czar, eles foram até o Palácio de Inverno. O Palácio de Inverno é o lugar onde o czar ficava. E eles levaram lá uma petição feita pelo padre, né, para pedir melhor salário e redução da jornada de trabalho. E o czar, ele não estava no castelo, por algum motivo, ele não estava. E daí os guardas que estavam lá, né, cuidando do castelo, eles apontaram a arma para cima e atiraram para ver se os caras saíam, e não deu certo. Eles não saíram. Então eles começaram... Peraí, entrou alguém. Não, levanta a mão. Oi. Sim, só que ele era czar porque é em russo, né? Ele era imperador, comandante, ele era tudo. Entendeu? Ele era tipo um ditador, sabe? De nada. Pera aí agora. Perdi. Tá. Daí não, a multidão não dispersou e eles começaram a atirar nos caras que estavam lá. E tipo, eles não estavam fazendo nada. Tá. Eles só fizeram uma marcha até lá e pediram isso. Pediram melhores salários e menor jornada de trabalho. E eles começaram a massacrar os caras, simplesmente. E daí teve vários feridos, né? E esse evento que aconteceu foi chamado de Domingo Sangrento. Eu acho que... Eu não me lembro, mas eu acho que tem outro nome, só que, tipo, pros russos, entendeu? Mas eu não lembro qual que era. E a Rússia e a Primeira Guerra Mundial, né? Tipo assim, quando começou a Primeira Guerra Mundial, a Rússia entrou, né? E eles eram os piores, assim, na guerra. Eles não tinham nenhuma condição, eles não tinham nem armamento direito, eles não tinham nada. Mas o czar resolveu mandar eles lá pra guerra e foda-se. Entendeu? E eles não tinham
comida pra manter os soldados lá. Tipo, os caras não tinham nem comida. E daí o povo russo, né, os trabalhadores, eu acho. Na verdade não é... É trabalhadores, porque não foi o czar. Mas os trabalhadores lá da Rússia, eles pegaram e começaram a postar nos jornais, assim, como protesto, umas crianças, só que como os inimigos, entendeu? Tipo, era um nazista como uma criança, ou um soldado qualquer, assim, como uma criança segurando uma arma e atirando nos outros. E isso comoveu muitas pessoas. E daí começou vários protestos pela Rússia. E aqui é o começo da Revolução. Depois de todo esse bagulho com a guerra e tal, daí Lenin já tinha os seus processos revolucionários na Rússia. Ele ainda não tinha os bolcheviques, mas ele já era um militante. Lenin é o comandante, entre aspas, da Revolução Russa. Então, isso aqui não tem nada a ver com Lenin, mas tipo, ele já estava fazendo alguns processos de ensinar os outros sobre Marx e tal. E isso daqui foi o que marcou o Dia das Mulheres, porque várias mulheres operárias, elas foram para as ruas pedindo comida para os seus filhos e que os maridos voltassem da guerra. E foram mais de 90 mil mulheres, e que depois foi para muito mais gente. E os soldados que estavam lá, né, que foram mandados para acabar com essa paralisação, se recusaram a tipo bater nelas, alguma coisa assim, porque ninguém mais gostava do czar, entendeu? Ninguém mais queria ele no governo. Então, e como os soldados também eram trabalhadores, muitos soldados, eles começaram a fazer manifestação também. E daí, essas manifestações começaram em São Petersburgo e daí se espalharam em todo o país. E elas ficavam cada vez mais radicais. E, tipo, 2 dias depois da primeira revolução, que é o dia 8 de março, né, o Dia da Mulher, mais de 200 mil pessoas foram para as ruas. E, tipo, eles foram levantando bandeira vermelha mesmo. E, tipo, era proibido essas bandeiras, mas eles foram lá e pedindo a saída da Rússia da guerra e comida, né? Óbvio. E nos outros dias, depois disso, tiveram mais manifestações e mais tropas foram ordenadas para acabar com as manifestações e mais soldados foram lá e aderiram às manifestações, porque tipo, o czar era tão burro que ele viu que não estava dando certo mandar soldado, que os soldados estavam indo contra ele, e ele continuou mandando. E, tipo, depois desse caos todo, o czar renunciou. Daí teve um processo de dumas, que era tipo umas reuniões que tinha lá, e ele, tipo, colocou um menchevique pra suceder ele, né? Suceder, não sei falar. Mas ele colocou um menchevique, daí eu já vou explicar o que são os mencheviques. Mencheviques e bolcheviques.
Os bolcheviques eram o partido criado pelo Lenin, esse aqui é o livro do Lenin, aqui. E os bolcheviques, eles eram um partido mais radical, assim, tanto que o Lenin não queria que pessoas que não estivessem dispostas a lutar pela causa entrassem no partido, diferente dos mencheviques, porque os mencheviques, eles, tipo, defendiam, assim, que qualquer pessoa podia entrar no partido, tipo, é só acreditar na causa, você não precisa fazer nada, você podia até ser hippie, que ele deixava você entrar. Só que o Lenin não queria isso, então se dividiu os partidos. E bolchevique quer dizer maioria e menchevique é minoria. Daí teve essas dumas e tal, e o Kerensky, que era do partido menchevique, ele foi colocado no lugar do czar como governo provisório. E o Lenin, ele estava exilado, né? Porque todo mundo já conhecia ele, porque ele fazia vários projetos assim para ensinar para os outros a ler, escrever, estudar sobre Marx. E em 1905, que teve uma revolução em 1905, tipo, foi uma paralisação, assim, eles adotaram 2 lemas. Todo poder aos soviets, não é sovietes, é soviets, que eram, tipo, todos os trabalhadores, assim. Os soviets, eles participavam das dumas também, e era tipo um partido, só que não era um partido, eu não sei explicar direito. E pão, paz e terra, que pão, paz e terra quer dizer comida, paz realmente, por causa que eles estavam numa guerra, e terra seria tipo terra para trabalhar, entendeu? E com isso, fala. Seria, tipo, ó, na época eles foram tirados do campo, porque eles tinham que ir trabalhar nas empresas, na cidade, porque a Rússia estava sendo modernizada. Então eles queriam as terras deles de novo para eles poderem fazer agricultura e tal, entendeu? Entendeu? Pedro? Entendi. Tá. Hum, o quê? Meu Deus. Tá. E esse terra. Meu Deus, mano. Tá, ó, essas terras que você tava falando, é bom explicar isso, porque, tipo, as terras foram roubadas por latifundiários, entendeu? Daí eles pegaram um monte de terra lá dos trabalhadores e mandaram eles ir pra empresa trabalhar 16 horas, entendeu? Daí a terra não era mais deles. Eles tinham, se eles continuassem no bagulho lá, eles tinham que servir pros latifundiários e eles tinham que comprar a própria comida que eles que estavam fazendo, entendeu? Por muito mais caro do que eles estavam ganhando. Oi. Sim, são donos de latifúndios. Exato. Uhum. Eu acho que é contado por hectare. Inclusive, eu vou pesquisar quantos hectares que precisa ter para ser um latifundiário.
Exatamente. Aham. Só que isso era em menor escala, né? O que era pior ainda. Aham. Ainda não era capitalismo. Mas era tipo, era o negócio lá de servidão, entendeu? Não, servidão. É diferente, porque eles ganhavam alguma coisa. Mas precisa de 10 mil hectares, tá? Então eles tinham muita, muita, muita terra. Aham. Porra, peraí. É 10 mil metros quadrados. É. Daí eles precisam de 100 mil hectares. Então, daí os cara que tinham a terrinha deles ali, eles tinham que trabalhar pros caras porque eles resolveram, entendeu? A propriedade privada aí, começando. Então, daí, com isso, com os bolcheviques espalhados, né, pela Rússia, os trabalhadores rurais, eles começaram a simplesmente matar os latifundiários, entendeu? E os operários, né, começaram a fazer greve nas fábricas, que nem as mulheres ali do outro slide. E os soldados, eles começaram a abandonar a guerra por conta própria, assim, e começaram a montar a própria organização militar deles, que se chama a Guarda Vermelha, né? E em julho de 1917 teve uma outra onda de manifestação que foi reprimida pelo governo do Kerensky, que era o sucessor do czar. E o governo provisório ordenou a prisão de Lenin, né, porque ele que estava comandando, e ele se exilou, e daí... Quê? Eu ouvi um grito. Ah, tá. Daí ele se exilou e ele começou a escrever livro. E ele escreveu o livro Estado e Revolução, que foi um dos primeiros livros dele. E daí depois, em outubro de 1917, continuando. Em outubro de 1917, o Lenin volta para a Rússia, volta do exílio dele, e ele decide que a população tá preparada, porque depois de tudo que ele ensinou e tal, já tem um exército, tudo, então a população já tá preparada para fazer a revolução de verdade acontecer. Então, eles foram pro Palácio de Inverno, né? Eles foram armados e foram até o Palácio de Inverno, que estava sendo ocupado pelo governo provisório, né? Que era o Kerensky e tal. E o Kerensky e o resto dos mencheviques. E eles cercaram, assim, o Palácio de Inverno, tanto que tá aqui na imagem, tinha muita, muita, muita gente. E, tipo, uma curiosidade. Uns caras, assim, de uns navios que tava vindo entregar coisa pros russos, assim, eles viram o que estava acontecendo e daí eles resolveram aderir à manifestação também. E eles pegaram um canhão do navio e atiraram numa sala do Palácio de Inverno. Só que a sala estava vazia,
Não tinha ninguém. Eles só fizeram isso pra assustar os caras e os caras não saíram de lá. Tipo, só alguns saíram de lá. E antes de tudo isso acontecer, o Kerensky ele já tinha ido embora, entendeu? Ele nem tava mais lá. Tava só os soldados dele e tal, porque ele é cagão. Daí ele foi embora, ele se exilou, nunca mais viram ele. E os bolcheviques estavam sendo liderados não só pelo Lenin, como também pelo Trotsky. O Trotsky é um cara bigodudo, depois eu explico um pouquinho sobre ele. Daí teve esse negócio, assim, dos canhões, e daí alguns caras saíram, outros ficaram lá dentro, e daí, como alguns ficaram lá dentro, o povo resolveu entrar. Daí eles entraram, tiraram todo mundo de lá, ninguém morreu, tá? Ninguém saiu ferido nem nada, mas eles ficaram, tipo, nisso umas 16 horas lá, plantado, esperando os caras sair, e os caras não saíam. Daí eles resolveram, né, entrar lá dentro e tirar os caras à força. E com isso eles tomaram o poder do Palácio de Inverno. Só que depois disso ainda tinha muita coisa para fazer para consolidar o socialismo na Rússia. E teve muito processo, e uma das primeiras coisas que eles fizeram foi, tipo, deixar livre todos os países, assim, que o czar comandava. Mas eu acho que isso tá no próximo slide, só que eu tô falando coisa a mais. Tá. Isso foi uma das primeiras coisas que eles fizeram, na verdade. Aquilo era da União Soviética. Mas eles saíram da guerra, né? Que era o que tanto eles queriam. Daí eles assinaram um tratado de paz com a Alemanha, Áustria-Hungria, Bulgária e com o Império Otomano, e se chamava o Tratado de Brest-Litovsk, que tirava a Rússia oficialmente da guerra. E eles perderam muita coisa, eles perderam território, indústria, ferro, carvão, eles perderam 46 milhões de pessoas com essa saída da guerra, e o Lenin chamava o Tratado de Paz Vergonhosa. E, tipo, ele queria muito sair da guerra, e ele falava que era... Beleza. Ele falava que aquilo era um mal necessário, entendeu? Porque realmente era. Sim, exato. E esse tratado não foi muito bem respeitado, né? Porque logo depois a Alemanha resolveu atacar a Rússia, daí abriu a Segunda Guerra, mas isso foi depois. Foi com a União Soviética já. E depois disso, a Rússia, como eu falei, daquele negócio lá que eles tiraram todo mundo que estava sendo explorado pelo czar do território da Rússia, né? Todos os países em volta que estavam sendo explorados pelo czar. E com isso, eles expandiram o território deles. Então, o território que eles tinham perdido antes, eles reconquistaram e formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. E a União Soviética, né, foi a primeira experiência de um governo socialista no mundo inteiro. Por isso que é tão importante estudar sobre eles, porque antes eles nem sabiam que tinha uma alternativa ao socialismo, né? Tipo, antes de Marx. E daí o Marx era só na teoria, porque na prática ele não conseguiu fazer uma revolução. E daí eles conseguiram, tanto que hoje em dia a gente chama as pessoas que estudam sobre isso
de, a não ser trotskistas, né, de marxistas-leninistas, porque o Lenin, ele provou que podia ser real, e ele fez livros sobre e tal. E hoje é trotskista. Daí a gente é leninista e eles são trotskistas. Sim, mas o Trotsky ele comandou junto com Lenin. E o Trotsky ele também, tipo, ele comandou a revolução junto com Lenin e ele tinha umas ideias diferentes do Lenin. Tanto que aquele negócio lá dos mencheviques que eu falei que eles eram mais abertos, assim, só quem, tipo, qualquer um que fosse a favor da causa podia entrar, o Trotsky também pensava por esse lado, só que daí depois os mencheviques eles foram para outro lado pior ainda, entendeu? Eles estavam virando liberal. Daí eles estavam virando a esquerda liberal que a gente tem hoje, entendeu? Daí o Trotsky não concordava com isso, mas ele concordava que, tipo, qualquer um podia entrar no partido, só que o Lenin não quis isso. E uma das ideias do Trotsky também, muito conhecida, né, é a principal ideia dele, que o comunismo não vai dar certo se o mundo inteiro não for comunista, entendeu? Daí os trotskistas acreditam nisso. E também tem outra coisa que o Trotsky não gostava do Stalin. Se você é trotskista, você não é a favor de Stalin, entendeu? Stalin é o cara que comandou a União Soviética depois de Lenin, depois que o Lenin morreu. Inclusive ele foi o Lenin que recomendou ele para ser comandante da União Soviética, né? E não o Trotsky, porque o Trotsky tinha umas ideias meio erradas. E curiosidade sobre o Trotsky, ele na época da União Soviética ele se exilou por causa do Stalin, né? E ele namorou a Frida Kahlo, que também que sim, não, não, o Lenin não namorou a Frida Kahlo. Ah, tá. Uhum. Quase todo mundo se exilou, tá? E todo mundo que é comunista alguma vez já se exilou na vida, quem nunca? Daí ele namorou a Frida Kahlo, que inclusive é uma militante comunista e feminista. Tem muita gente que fala que ela não é comunista porque feminista liberal usa ela como símbolo do feminismo liberal. Mas ela era comunista, tá? Não tem nada a ver. Uhum, ela namorou a porra de um comunista e ela era comunista. Tanto que tem uma imagem dela com uma camiseta do símbolo da. Eu não sei, tipo, hoje em dia dá pra falar que é o símbolo comunista, mas era símbolo da União Soviética na época. E é isso. Daí aqui é o Lenin segurando um gatinho e ele falando: somos favoráveis ao terrorismo organizado. Isso deve ser admitido francamente. Também é uma coisa que o Marighella fala, tipo, mais ou menos. Porque o Marighella fala que ele gosta de ser bandido no governo que ele tava, entendeu? Tipo, na época que ele tava, era bom ser criminoso. Sim, exatamente. Exatamente. E é isso. Esses bagulho aqui da Wikipédia é só foto, tá? Sim. E tem um cara que eu sempre recomendo aqui,
que é o Chavoso da USP. Ele tem um vídeo sobre a Revolução Russa que ele explica muito melhor do que eu. E é muito bom esse vídeo, tipo, ele explica detalhadamente o bagulho das dumas lá, que eu não tenho paciência pra explicar. Mas ele explica de um jeito muito leve, assim. Tipo, tudo que eu estudei sobre as dumas foi muito, muito chato. Tipo, horrível. Mas ele explica de um jeito muito leve, muito divertido. E é isso. Sim. Alguma pergunta? Acho que não. Da Revolução Russa, não. Pode. Ah, tá. Eu vou colocar. Pera aí. É Rússia Reversa o nome da música. Aham. Confraria da Costa. Não, vão escutar. Não é quem quiser. Sim. Pera aí. Propaganda do caralho. Eu sei. Pera aí. Acho que a gente devia fazer isso toda vez. Colocar uma musiquinha no final ou um vídeo pra gente discutir. Já que ninguém entra. Sim. Não. Vamos ver os comentários. Tá bom. Bugou. Foi. Bolchevique. Menshevik. Não sei o que é convite. Rada Rasputin. É de um exército vermelho. Será que o YouTube bane se eu colocar essa música? Por causa de direito autoral? É. Aham. Ó, não deixem os TikTokers descobrirem essa obra. Há 4 anos conheci essa música através de uma dupla de streamers, Los Bolados. Todo começo de live, essa música tocava. Todo mundo do chat sabia a letra e, tipo, olha essa música, como não cantar junto. Era tão bom, tão reconfortante, mas infelizmente, tá, foda-se. O cara morreu. Thiago Sabione, de Covid. É. Uhum. Mas é muito texto. Não vou ler. Eu que li o Capital. Então, gente.
Ah, tem recomendação. Tem os livros do Lenin. Eu tinha esquecido. É isso. Leiam o Estado de Revolução. Qual que é o nome daquele verde? Eu sempre esqueço o nome do verde. Não, já pesquisei. O roxo é o que faz. Não. O verde é imperialismo, fase superior do capitalismo. E o roxo é o que fazer. O roxo é muito bom porque, tipo. É tipo o manual do guerrilheiro lá do Marighella. Só que é da Revolução Russa, entendeu? É do Lenin, é como ele fez a Revolução. Daí, Estado-Revolução também é sobre o Estado e a Revolução. É exatamente o que está escrito no título. E o Imperialismo, estágio superior do capitalismo, eu ainda não terminei de ler. Cara, o único que eu terminei de ler foi Estado e Revolução. Daí eu comecei a ler Angels, Imperialismo, estágio superior do capitalismo, o outro livro do Lenin, e daí eu não terminei nenhum. E também tem Democracia e Luta de Classes, que eu também nunca li, mas é um livro do Lenin, então leiam. É isso. Leiam Lenin, leiam Engels, leiam Marx. Leiam. E vejam Chavoso da USP. Ó, tem mais um aqui do Lenin. Duas táticas da social-democracia na Revolução Democrática. Também não sei sobre o que é. E daí tem o Cadernos Filosóficos, que eu comecei a ler também, só que eu, tipo, tem a ver com a Revolução e tal, mas tipo, é diferente, entendeu? Não é o tipo de coisa que eu gosto de ler, mas talvez as pessoas aí gostem. Fala da filosofia, não é o que eu esperaria do Lenin, entendeu? Tipo, eu gosto, só que eu gosto do jeito que o Marx e o Engels escrevem. O jeito que o Lenin escreve sobre a filosofia, eu não gosto tanto. Eu prefiro ele falando sobre a prática. Cara, não sei. É que o do Marx é muito teórico. O do Lenin eu não consigo entender direito. Entendeu? Tá acabando. Ó, gente, sim. No próximo aniversário do Lenin, você fica em desconto, tá? Na Boitempo, os livros dele. Uhum. A Boitempo é incrível. É um lugar que vende livro. O aniversário dele é 22 de abril, tá? Pra quem quiser saber aí. E quiser comprar na Boitempo. E tipo. É. Daí eu tinha visto ali que ficou 170 e alguma coisa todos os livros dele. Então é um puta investimento, entendeu? E tem livro marxista no Sebo Poesia, tá? Tem livros do Marx, que não é do Lenin. Exatamente. Tem alguém que mora em Paranaguá? Não era em Curitiba? O Ash não era de Curitiba? Não sei. Ah, tá. Procurem em sebo. Se procurar em sebo, vocês acham. Se o cara do sebo for
marxista ele vai deixar na primeira prateleira, entendeu? Mas é isso. Vão em sebos. É incrível em sebo. É uma aventura muito divertida. É uma experiência. Inclusive, aqui em Matinhos, eu acho que até esses dias estava R$ 1 livro lá no sebo. Só que é. Uhum. São mais de R$ 20, tá? Os livros de esquerda. Eu nem vou falar. Eu nem vou falar o livro que eu queria pra ninguém ir lá, entendeu? Mas o cara deixou bem na frente. Por que ele deixa bem na frente aquele livro? A gente devia ter escondido aquele livro. Não, vou te falar no zap. Óbvio. Eu não quero que ninguém vá lá e compre. É, verdade. Então, daí na próxima aula a gente vai falar sobre o bagulho que eu mandei pro Gabi no zap. É isso aí. Próxima aula. Vai ser muito divertido porque eu acho, assim, que é a minha revolução favorita. Porque é da América Latina, né? E eu sou América Latinense. Então, todos nós somos, né? Inclusive, viva a Ursal, que não existe. Que o Gabi descobriu que não existe esses dias. Inclusive, eu vou falar, né? O que é a Ursal. A Ursal é a União. Não, não é soviéticas. União das Repúblicas. Aham. Isso. União das Repúblicas. Aham, acertou. União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Nunca existiu, não existe, mas algum dia vai existir e eu pretendo participar. Com certeza. Vamos ter fé, né? Você quer ser o meu Stalin? Oh. Mas ninguém. Você quer que as pessoas gostem de você? Ninguém gosta de revolucionário. Mas todo mundo odeia o Lenin. Na verdade, tem muita gente que não odeia o Lenin, mas a maioria das pessoas odeia o Lenin, Stalin, Trotsky, Fidel Castro, Che Guevara, o Marighella. É. Então, mudando, quer ser o meu Che Guevara? Tá bom. Fofo. Quer ser o meu Marighella? Espero que as pessoas entendam que daí eu seria o Fidel Castro, o Lenin e o Prestes, tá? Mentira, eu não quero ser o Prestes. Ah, sei lá, tipo, ele é um dos maiores comunistas do Brasil, assim. Mas, sei lá, não sei porque não quero ser o Prestes. Não sei. Prefiro Marighella, exatamente. E o Prestes é casado. É, exato. Daí não tô tentando. Eu tô falando que, tipo, eu teria que te abandonar pra ficar com uma Olga. Eu não quero.
Daí a gente ignora que o Che Guevara também é casado. Então. Ah, eu vou mostrar a imagem da Frida Kahlo e do Trotsky. Uhum. Ai, tem livro sobre. Cara. É. Não tem todas as páginas aqui no Google, mas as páginas que tem eu li. Porque eu não tenho paciência pra ficar procurando. E o Trotsky, ele era fofo, olha. Ele parecia um cientista maluco. Ó, carinha dele. Aham. Meu Deus. Tá, mas essa daqui é a Frida, né? E cadê? A Frida. Pesquisar a Frida comunista. Porque daí tem a foto dela. Inclusive eu tenho um vestido da Frida Kahlo. Me orgulho muito desse vestido. Ó. Frida comunista. Então não se enganem quando ela aparecer naqueles bagulho lá de mini fascistinha, que o F do feminismo não é de feminismo, é de fascismo, mas é isso. Daí aqui tem a Frida com o Marx. Acho fofo essas pinturas. Uhum. E ela era muito, muito foda. Não sei se eu falo dela algum dia, mas se quiserem que eu fale dela, eu falo. Daí eu coloco na lista de coisas pra falar. Ó, daí tem a Frida. Linda. E daí o Trotsky, que eu acho que não. Não, tipo, a Frida não devia estar com o Trotsky porque ela é muita areia pro caminhãozinho dele. Eu acho isso. O que você acha? Entendi. Tudo. É. Tá, então beleza. Você. Oh, beleza, vai. É. Uhum. É porque é a mesma coisa. É porque é a mesma coisa, né? Eu acho que nada é muito maior do que tudo, então você é meu nada. É. Então falei sobre a beleza dos caras. Uhum. É. Já nada acaba. Mas não é verdade. É. Exato. Chega, né? Eu também acho. Ele parece Ana Maria Braga, de óculos. A gente tem que desligar. Estamos filosofando aqui, falando da beleza dos caras. Que não se deve fazer, tá? Se você for falar com, tipo, comunistas sérios, assim, se você falar da beleza dos caras, eles vão ficar puto. Então não fale. Mas se, tipo, for, assim, no meio de uma brincadeira, assim, você falar, nossa, o Che Guevara matava gays de tesão porque ele era um gostoso. Daí já é outra coisa, entendeu?
É, exato. Então tá bom. Adeus.